E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Preparetec. Nossos vídeos de hoje serão divididos em duas partes. Essa vai ser a primeira parte da correção da prova e vai ter mais um vídeo que vai ser a segunda parte. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Questão número 1 da nossa prova. A gente tem aqui o enunciado, onde a gente tem: uma comunidade será implantada uma horta coletiva. Para preparar o solo, o técnico agrícola recomendou 400 gramas de calcário para cada metro quadrado da superfície dos canteiros. Sabendo que a horta terá 4 canteiros retangulares de dimensões de 1 metro por 1,5 metros. Então a quantidade de calcário necessária para o preparo dos canteiros será em quilogramas. Então as informações que nós temos são as seguintes. Vão ser 400 gramas de calcário para cada metro quadrado. Vão ser 4 canteiros retangulares de dimensões de 1 por 1,5. A gente vai ter o seguinte, pensa num desenho desse. 4 canteiros de 1 por 1,5. Então a gente vai ter que descobrir a área desses canteiros. Vai ser 1,5 metros quadrados, que a gente fez a multiplicação, correto? Depois vai multiplicar por 4, porque são 4 canteiros. Então deu 6. Sabendo disso, agora a gente vai ver quanto de calcário vai precisar. Fazendo uma regrinha de 3, onde 400 gramas está para 1 metro quadrado e x está para 6. A gente tem essa multiplicação, chega em 2.400 gramas, que passando para quilos dá 2,4. Alternativa E, nossa resposta. Continuando então, questão de número 2. Quadrado mágico é uma tabela quadrada composta por números inteiros consecutivos a partir do 1, em que a soma de cada coluna e de cada linha e de cada diagonal são iguais. Essa soma é chamada de número mágico. Aprenda a encontrar o número mágico de um quadrado 3×3 como da figura. A gente tem um exemplo aí do quadrado mágico aí que está falando. A gente tem o seguinte: o quadrado mágico 3×3 possui 9 posições, portanto deve ser preenchido com os números de 1 até 9 sem repetição. O número mágico pode ser encontrado seguindo dois passos. Então a gente tem aqui o primeiro passo: encontrar a soma total dos números. Então você vai pegar todos os números, nesse caso é de 1 a 9, e somar eles. Depois dividir a soma encontrada pelos números pelo número de colunas existentes no quadrado. Então, o nosso exemplo aqui, a gente tem 3 colunas, então ele pegou a soma, que deu 45, e dividiu por 3. E o número mágico foi 15. Agora ele pede para a gente descobrir o número mágico de um quadrado 4×4, certo? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar que é um quadrado dessa forma, de 4×4. Então a gente vai ter 16 espaços. Então, início de tudo, a gente vai somar os números, que vai dar 136. Tá bom? A gente vai fazer do 1 ao 16 somando 1, 2, 3, 4 e tal. E vai dar 136. Depois vai dividir por 4. Essa divisão, aqui mostrando para vocês o passo a passo, vai dar 34. Vai ser nossa resposta. Alternativa C. 34. Certo? Continuando então, questão de número 3. Só lembrando, essa questão 3 foi anulada, porque essa daqui é uma matéria que a gente ainda não chegou a estudar. Mas se você conseguiu fazer ou está vendo essa parte, pode acompanhar. Vamos lá, continuando. Produzir sombras na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela e um ambiente escuro. Certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmãozinho aproveitaram a luz de uma vela acesa deixada sobre a mesa para brincarem com sombras. Posicionou cuidadosamente sua mão espalmada entre a chama e a parede, de forma de que a palma da mão estivesse paralela à parede. A ação assustou seu irmãozinho, uma vez que a sombra projetada na parede tinha 5 vezes a largura da mão espalmada de Fernando. Sabendo que a distância da mão de Fernando até a chama da vela era de 0,5 metros, que a largura da sua mão quando espalmada é de 20 centímetros, a distância entre a parede e a chama da vela, da pontiforme, era de... Então, o que a gente tem de informação? Primeiro que a sombra projetada tinha 5 vezes a largura. A gente tem de informação. A gente tem a distância da mão do Fernando até a vela. E a largura da mão do Fernando. Certo? A gente tem que pensar no desenho da seguinte forma. Onde você tem esse pontinho amarelo. É a chama. Essa barra preta é a mão do Fernando. E aqui a parede no fundo cinza.
a gente tem as seguintes dimensões. Largura da mão do Fernando, 20. A distância, 0,5 metros. Que é a mesma coisa que 50 centímetros, ok? Agora, a gente sabe que a sombra projetada é 5 vezes maior que a largura da mão de Fernando. Por isso que a gente vai fazer essa multiplicação. De 20 vezes 5 igual a 100. A gente vai ter ali 1 metro. E para quem não sabe, 100 centímetros equivale a 1 metro. Agora a gente tem que descobrir essa distância que está marcada na tela. Como que a gente pode fazer isso daí? Multiplicando por 5 também. Porque uma matéria que a gente vai estudar ainda, semelhança de triângulos. Os triângulos podem ser proporcionais. Então você vai ter 2,5 metros. Certo? Então continuando. Então de número 4. Na Estatística da Produção Agrícola, publicada em outubro de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a estimativa para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2013 era cerca de 187 milhões de toneladas, valor superior à safra obtida em 2012, que foi de 162 milhões de toneladas aproximadamente. Em relação à safra de 2012, a estimativa para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2013 teve um aumento percentual aproximado de... Então, o que a gente tem de informação? Quanto que foi 2013? Foram 187 milhões. E o valor de 2012 foi 162 milhões. O exercício então pede quanto que foi o aumento da relação 2012 para 2013. Então, como a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, nós vamos calcular a diferença entre eles, vai fazer uma subtração, e chega no resultado de 25 milhões. Após, o que a gente vai fazer? Como a gente quer saber o aumento em relação a 2012, a gente vai usar o número, o valor que foi de 2012. A gente vai ter que 162 milhões equivalem a 100%. E o 25 milhões equivalem a x. Fazendo aí a nossa regrinha de 3, a gente tem que x é igual a 15,4. Que é a nossa resposta aqui, a alternativa C. Certo? Continuando então. Então agora de número 5. Com determinados tipos de azulejos, é possível criar elementos decorativos para os ambientes. A figura 1 apresenta um azulejo quadrangular de dimensões 15 por 15. Pode ser usado para esse fim. Um técnico em design de interiores pretende criar um painel decorativo retangular de 1,5 metro por 2,4 metros, conforme a figura 3. Utilizando para isso azulejos iguais aos da figura 1. Então despreze o espaço entre os azulejos, são as juntas. Para atingir esse objetivo, o número mínimo de azulejos que precisará adquirir para revestir completamente o painel, colocando os azulejos lado a lado, será... A gente tem aqui alternativas. Então vamos entender esse exercício. Primeiro, é bom a gente descobrir a área. É bom não, né? A gente tem que descobrir a área do painel. A gente tem as dimensões dele, então é só multiplicar. Então você tem 3,6. Depois a gente tem que descobrir a área da nossa figura 1, do nosso azulejo. E aí, como ele é um quadrado, vai ser o lado ao quadrado. Por que 0,15? Porque eu peguei os 15 centímetros e passei para metro. E aí, na aula de conversão que vocês tiveram em física, vocês sabem que de centímetros para metro, a vírgula anda duas casas, para a esquerda. Então, você tem aí o quadrado, você chega nesses dois números. A área do nosso retângulo maior e a área do nosso azulejo. Após isso, a gente fazer uma divisão. Fazendo ela, você chega em 160. Então, alternativa A, 160. Correto? Vamos passar para a próxima, então. Agora, na questão número 6, nós temos: no final de 2014, no Brasil, a capacidade de processamento de gás natural era de aproximadamente 98,9 milhões de metros cúbicos por dia. Desse total, 23% foi processado em São Paulo, 22% no Rio de Janeiro, 19% no Espírito Santo e 19% na Bahia. Assim, no final de 2014, os demais estados brasileiros tinham capacidade de processamento de gás natural de aproximadamente X milhões de metros cúbicos por dia. O valor de X é... Então, o que a gente tem de informação? O total de 2014, as porcentagens de cada estado, certo? E a gente tem que descobrir quanto que foi produzido em metros cúbicos por dia no restante do país.
a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai pegar as porcentagens e vai somar elas. E você vai ter um x. Que vai ser o que a gente tem que descobrir. Então a gente tem o seguinte. Somando tudo, você tem 83 sobre 100 mais x sobre 100 é igual a 100 sobre 100. Passando 83 para o outro lado, você vai ter a subtração, onde você tem que x equivale a 17%. Agora a gente tem que descobrir quanto que vale 17% de 98,9 milhões. Então você tem que 100 está para 98,9 e 17 está para x. Fazendo nossa regrinha de 3, nós temos o seguinte, que x é igual a 16,81. Correto? Então a nossa alternativa A, 16,81. Continuando agora, questão de número 7. Condutos forçados em uma usina hidrelétrica são, na maioria dos casos, tubulações cilíndricas, que escoam o líquido sob uma pressão diferente da atmosfera. Na imagem, temos a representação da secção transversal de um conduto forçado cilíndrico, na qual as circunferências são concêntricas, ou seja, o centro no ponto C, e a região ocupada entre a circunferência maior e a circunferência menor é chamada de coroa circular. Ou seja, esse espacinho daqui que ele está se referindo. Espaço em cinza aqui. Sabendo que o raio da circunferência maior mede 15 metros e o raio da circunferência menor mede 10 metros, podemos afirmar que a área da coroa circular é em metros quadrados. A gente tem que descobrir o valor desse espaço aqui em cinza. Como que a gente pode fazer isso daqui? Seguinte. Primeiro a gente vai descobrir a área da circunferência de raio 10. Então, substituindo na fórmula ali, onde a gente tem que adotar π como 3, você tem que a área vale 300, do raio 10. Depois, a área do raio 15. Você tem 675. Após isso, só você fazer a diferença de um e o outro. Então, você vai ter que coroa circular vai ser igual a 675 menos 300. Nossa coroa circular vai medir 375. Ativa D. Certo? Passando para o próximo então. Questão de número 8. As barragens são elementos fundamentais para usinas hidrelétricas. O trapézio ABCD da imagem é um modelo matemático que representa um corte vertical de uma barragem. Na imagem, a crista mede 10 metros, a altura mede 12 metros, o talude de montante mede 13 metros e o talude de jusante mede 15 metros. Para calcular a medida da base, podemos dividir a figura em outros polígonos como triângulos. Assim, considere um primeiro triângulo retângulo que tem como hipotenusa o talude de montante e como catetos a altura e uma parte da base com medida x. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, temos que x ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então ele faz aí, eleva os números ao quadrado. Você tem então que x ao quadrado mais 144 é igual a 169. 144. Passa para o outro lado, subtraindo, você tem que x ao quadrado é igual a 25. Como procuramos uma medida, o valor será positivo. Então x é igual a 5. Agora sim o exercício de fato. Considere também um segundo triângulo retângulo, que tem como hipotenusa o talude jusante e como catetos a altura e outra parte da base, com medida y. Após aplicar o teorema de Pitágoras no segundo triângulo descrito, podemos concluir que a medida da base do trapézio é em metros. Então, ele já fala o que a gente tem que fazer. Aplicar o teorema de Pitágoras no segundo triângulo retângulo. Então, a gente vai aplicar ele. Você vai ter então que 15 ao quadrado, que é o nosso talude jusante, a nossa hipotenusa, vai ser igual a 12 ao quadrado, que é a nossa altura, que já é dada pelo exercício, mais x ao quadrado, que é o que a gente tem que descobrir. A gente vai elevar ao quadrado os números, você chega nisso daqui, vai passar o 144 subtraindo, você chega em x é igual a raiz de 81, x é igual a 9, raiz de 81 é igual a 9. Acabou por aqui o exercício? Não, ele está pedindo o valor da base do nosso trapézio. E a base inteira dele você tem que somar o número que foi descoberto antes, na conta, o espaço ali em cima da crista, porque tem o mesmo valor embaixo, mais esse espaço que a gente acabou de descobrir, no cateto. Você vai ter que a base vai ser igual a 5, mais 9, mais 10. A base vai ser igual a 24. Então agora sim. Resposta certa, alternativa D, 24. Beleza? Passando para o próximo. Essa daqui é uma questão diferente.
A arte e a arquitetura islâmica apresentam os mais variados e complexos padrões geométricos. Na Mesquita de Córdoba, na Espanha, podemos encontrar um dos mais belos exemplos dessa arte. O esquema geométrico da figura 1 é um dos muitos detalhes dessa magnífica obra. A cenário alternativa que apresenta o padrão geométrico, cuja repetição compõe a figura 1. Então, esse aqui era bem tranquilo de se resolver. Você tinha que escolher um quadrado, por exemplo esse daqui que eu separei, e ver qual dessas se repetiam. Se você dá uma analisada, você vai perceber que é a alternativa E, certo? Essa daqui, questão bem tranquilinha, era só fazer uma análise da imagem. Passando para a última questão desse vídeo, questão de número 10. A empresa de transporte de areia cobra R$ 75,00 por metro cúbico de areia fina. O valor do frete da carga entre o produto de distribuição de areia e o local da entrega é de R$ 5,00 por metro cúbico de areia por quilômetro rodado. Considere que uma encomenda de 2 metros cúbicos de areia fina foi orçada em R$ 450,00. Nessas condições, a distância entre o ponto de distribuição de areia e o local de entrega é em quilômetros. Tá, então a gente tem aqui muita coisa, muita informação, tá bom? Então vamos por partes. Primeiro, ele dá o valor do metro cúbico de areia, tá bom? R$ 75,00. Depois, nos mostra como que é calculado o frete. É R$ 5,00 por metro cúbico de areia por quilômetro rodado. Beleza? E aqui, no exemplo que ele dá, tem uma encomenda de 2 metros cúbicos de areia fina no valor de R$ 450,00. Então, a gente vai ter que montar nossa conta da seguinte forma. 450, que vai ser o nosso valor total, nosso valor orçado, vai ser igual a 75 vezes 2. Por que 75 vezes 2? Porque 75 é o valor do metro cúbico de areia, e vezes 2 porque é o que está dado no exemplo aqui, né? 2 metros de areia. Mais 5 vezes 2 vezes x. Por que 5 vezes 2 vezes x? Esse daqui é essa informação que a gente tem aqui em cima. Ó. É R$ 5,00 por metro cúbico por quilômetro rodado. Então vai ser R$ 5,00, se mantém. O metro cúbico do exemplo é 2 e o quilômetro rodado que a gente tem que descobrir. Então, fazendo as multiplicações, a gente chega no seguinte. 450 é igual a 150 mais 10x. Passando 150 para o outro lado, você tem então que 300 é igual a 10x. Faz a divisãozinha, você chega que x é igual a 30. Então, nossa resposta, questão 10, 30 km rodados. Beleza? Espero que tenham entendido, gostado da aula. E vamos para a parte 2.